Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é um milagre que tenham chegado, porque com o trânsito que está e com a chuva, sabemos que não está fácil, parece que vão ficar pingando algumas pessoas por aí. Mas não faz mal, a gente transmite com o mesmo amor, o mesmo carinho, com a mesma fé, a palavra de Deus, que é o principal, né? Em primeiro lugar, por que uma palestra sobre perdão nesse tempo do Advento? No Advento, nós celebramos as duas vindas de Cristo. A encarnação, que é a natividade, que nós vamos celebrar no Natal, e a parousia, que é o final dos tempos, quando efetivamente o Cristo voltará pela sua segunda e definitiva vez. Mas, na realidade, nós temos um monte de outras pequenas vindas de Jesus que nós não nos damos conta. E nós, homens e mulheres pós-modernos, estamos perdendo essa possibilidade, essa sensibilidade de observar esses toques de Deus. Onde ocorrem esses toques de Deus? Ocorrem quando a gente encontra a palavra de Deus, na Lexio Divina, nas celebrações, na oração, no encontro com as pessoas, em reuniões como estas, nas mais diversas formas, essas vindas ocorrem. Mas nós não nos estamos dando conta delas. E essas vindas ocorrem sejam em situações boas, sejam em situações de dor, difíceis. Mas não importa quais elas sejam, nosso Deus é aquele que sempre transforma o mal em bem, e até o nosso próprio mal no nosso bem e no bem das pessoas que estão ao redor. É o Deus de José do Egito, como a gente vê no livro do Gênesis. E o perdão, o pedir perdão e o perdoar é uma das maneiras de transformar esse mal em bem. Daí a importância do perdão nesse momento. E nós nos aproximamos também do tempo do Natal. E o tempo do Natal nós sabemos que é um momento que mexe muito com os sentimentos, com as memórias, com as emoções, mas também com aquelas situações pendentes que nós temos nas nossas vidas que ainda não foram resolvidas. Então, esse é o motivo de pensarmos nesse tempo do Advento, de colocarmos no tempo do Advento essa palestra sobre o perdão. E ela tem uma dimensão bastante forte, porque significa, por um lado, que nós peçamos a graça de perdoar, porque não é fácil perdoar, temos que ser muito sinceros, e também a alegria de sermos perdoados. Ambas as coisas caminham juntas, elas não vão separadas. Então, há anos, como monge beneditino e sacerdote, mas também como débil e pecador que sou, tento compartilhar a importância do perdão para nós cristãos. Se há algo que nos caracteriza como cristãos, é o perdoar. Outras filosofias ou outras religiões não vão por esse perfil que nós temos. Atenção. Então, isso é algo muito forte para nós cristãos. Então, a importância do perdão para nós cristãos e a sua dupla dimensão, o perdoar e o ser perdoado. Pois o perdão é a condição para a salvação, nossa e dos demais. Não nos damos conta, mas matamos e morremos por não perdoarmos e por não pedirmos perdão. Pensem nas vezes em que nós não pedimos perdão ou que não nos sentimos perdoados. Fica aquela lembrança, fica aquele rancor, aquela amargura, aquela tristeza e que muitas vezes cai até na depressão. Então, gostaria de contar-lhes inicialmente 2 casos de perdão que me levaram a muita reflexão. São 2 casos extremos, eu reconheço, mas servem como ponto de partida. Um deles foi uma notícia que eu pude presenciar, que mais de 30 anos atrás, que me impactou muito, e o outro foi um caso que eu acompanhei e que ainda hoje acompanho. O primeiro caso é o relato da mãe idosa cujo filho foi assassinado. Talvez vocês se recordem, muitos anos atrás, quando ainda existia a penitenciária do Carandiru, haviam aquelas revoltas internas. E era terrível, porque as facções se matavam dentro da própria penitenciária. Era uma coisa assim muito dura, muito realmente horrível. E era um desses telejornais um pouco sensacionalistas, estava uma dessas matanças ali dentro do Carandiru, e era um jornalista perguntando para as pessoas que estavam ali ao redor, muito aflitas,
quem elas tinham lá dentro, quem era a pessoa, o que ela tinha feito e tudo. Então ia perguntando uma por uma. Então perguntou a um senhor, mas quem está aí? Que o senhor está preocupado? Não, meu filho. O que o seu filho fez? Puxa, meu filho cometeu uma coisa horrorosa, ele cometeu uma fraude muito grande na firma, depois envolveu-se numa briga que terminou num homicídio. Bom, e assim, um por um, perguntando para as pessoas. E de repente a câmera enfocou uma senhora humildezinha, idosa, já quietinha, no meio de toda aquela angústia, com um terço na mão. E o jornalista se aproximou dessa senhora e perguntou, puxa, e a senhora, por que a senhora está aqui preocupada com todas as pessoas que estão ao redor? E ela disse, bom, eu estou preocupada porque eu tenho uma pessoa aí dentro pela qual eu estou rezando, que eu quero muito. Mas e quem é essa pessoa? Por acaso é o seu filho? Ela disse, não é o meu filho, mas é a pessoa que assassinou o meu filho. E eu o adotei como filho e rezo pela sua salvação. A máquina parou. O repórter não sabia mais o que dizer. Congelou ali e ficou parado. A imagem daquela senhorinha rezando o terço pela pessoa que havia assassinado o seu filho. É um caso extremo. Eu sei disso, mas isso mostra até onde chega o perdão do cristão. Até esse extremo. O outro caso atualmente é um sacerdote espanhol com o qual convivi um certo tempo em Roma, e ele veio de uma história muito triste. Ele vinha de uma família onde o pai era uma pessoa muito conhecida pela sua violência, com relação aos filhos e com relação à esposa também. E esse jovem passou por um momento de conversão, mas ele era sempre muito desprezado pelo pai. Então ele sofria muitas vezes violência física, mas ele sofria também violência verbal. Era sempre autoestima baixa, o pai acabava com ele, tudo, tal. E esse jovem tomou a decisão de entrar no seminário. E quando ele comentou ao pai que ia entrar no seminário, o pai o agrediu e o colocou para fora de casa. Mas mesmo assim, ele se manteve firme e foi para o seminário. E como o pai não permitia que ele entrasse em casa nem nada, ele tentava visitar a mãe em momentos que ele sabia que o pai não estava, porque a mãe sofria muito com aquela circunstância. E numa das vezes que ele foi visitar a mãe, meio que escondido, ele flagrou o pai batendo na mãe, mas uma violência realmente pesada. Ele não teve dúvidas, ele chamou a polícia e na Espanha a violência doméstica é punida severamente. Bom, o pai foi preso em flagrante, houve todo um processo e o pai foi condenado a 12 anos de prisão. Imaginem o filho denunciando o próprio pai e vendo o pai ser levado e condenado na prisão. Nesse meio tempo ele não desistiu do pai. Ele ia visitar o pai, que não o aceitava, não o recebia, ele deixava livros, deixava alguma coisa para ele e tudo. Mas essa perseverança desse sacerdote levou que pouco a pouco o pai foi se abrindo. E acho que depois de 5 anos que ele ia nesse ritmo, sem que o pai o recebesse, o pai finalmente o recebeu. E começaram pouco a pouco a manter um diálogo. E foi muito impressionante porque pouco a pouco ele foi convertendo o pai. Então o pai entrou num processo de conversão, ele pediu perdão ao filho, pediu que a esposa fosse visitá-lo, pediu perdão aos outros filhos, era uma família grande, acho que 7 irmãos, se não me engano. Mais tarde, o pai foi diagnosticado com um câncer terminal. Então a pena dele foi abreviada, acho que quando ele estava no 8º ou 9º ano de prisão, ele passou uma prisão domiciliar, e foi muito impressionante porque esse filho pediu licença e cuidou do pai até o fim. E ele, inclusive o pai, faleceu nos seus braços. Então, esse é um outro caso extremo também de perdão. Mas para mostrar que como nas nossas relações pessoais, e às vezes as mais próximas, o perdão é a única saída, não há outro. Para nós cristãos não há outra, não há meio termo. Ou nós perdoamos ou não perdoamos. Ou nós pedimos perdão ou não o fazemos. Não há meio termo, é sim, sim, não, não. Sempre que eu conto esses 2 episódios, que já me pediram essa conferência muitas vezes, muitas pessoas me perguntam se o perdão cristão interfere em crimes civis, como esses 2 casos. E eu lhes respondo, como norma geral,
mas que pode ter exceções que não. Os crimes civis devem ser denunciados e seus autores responsabilizados. Então, hoje, como analogia, eu deixo-lhes o seguinte versículo, de Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é de César? A responsabilidade civil e todas as suas consequências pertencem a César. Embora naquilo que nos compete devamos lutar por leis civis que reflitam também os nossos valores cristãos. Então, por exemplo, casos de violência, de assassinatos, abusos sexuais, coisas bem graves devem ser denunciadas, e essa é a postura da igreja, inclusive oficial. Mas o que pertence a Deus? A Deus pertence o perdão, algo que nos diferencia profundamente enquanto cristãos. Então, compartilho com vocês um testemunho pessoal, quando eu tive dificuldade de perdoar. É a pura realidade. Mesmo sendo monge beneditino e sacerdote, eu também tive dificuldade de perdoar. É muito humano, não é fácil perdoar. E como, com a graça de Deus, pude encontrar a graça de perdoar e a alegria de ser perdoado. E esses dois movimentos pertencem a Deus. E eu escrevi naquela época, quando eu comecei a refletir sobre isso, como é difícil pedir perdão. Como é difícil perdoar. Mas o que está ao meu alcance, eu devo fazer. Então, devo pedir perdão mesmo que eu não o receba. É terrível, mas eu devo pedir perdão. Se eu fiz algo de errado, eu devo pedir perdão. A minha parte eu devo fazer. E devo perdoar mesmo que não me peçam o perdão. É desafiador. Então, sempre, o que estiver nas minhas mãos, eu devo dar esse passo. O pedir perdão ou o perdoar. Porque sem ambas as atitudes, eu não encontraria a paz que é o Cristo. Então, quando eu estava com essa dificuldade de perdoar, sentindo-me sobrecarregado pela minha falta de perdão, recorri à ajuda divina, que é o único que pode nos ajudar, passar por cima da fragilidade da nossa humanidade. E pouco a pouco descobri que o perdão é um processo. Ele não ocorre num estalar de dedos. É um crescendo, é algo que vai se desenvolvendo. Então, a primeira coisa, para perdoar, o perdão nasce como um desejo. Então chega um momento, meu Deus, eu não posso viver sem perdoar, ou eu não posso viver sem pedir perdão. Aquilo está me matando, está amargurando a minha vida, está acabando comigo. O não perdoar me sufoca e me prende a um círculo vicioso de amargura, raiva, ódio, agressividade e às vezes até depressão. Então, ele nasce como um desejo, mas ele cresce como uma intenção. Chega um momento que a gente dá esse salto qualitativo. Não é apenas um desejo de pedir perdão ou de perdoar, mas é algo mais. Eu quero perdoar. Eu desejo realmente, eu tenho intenção clara e muito decidida de perdoar, embora não saiba ainda como fazê-lo. Então ele cresce como uma intenção e o desejo de perdoar não basta e descubro que pode haver uma solução. E por fim vem a terceira fase desse processo. Se concretiza com uma decisão. Então, sempre pedindo e confiando na graça de Deus, pois eu não consigo fazer isso sozinho. Às vezes é muito difícil sozinho, dependendo do que nós tivermos cometido ou eventualmente sofrido. Então, no perdão, no perdoar e no pedir perdão, lembrem-se sempre dessas 4 palavras: desejo, intenção, decisão, mas com a graça de Deus. Sem ela fica muito difícil o ato de perdoar. Como resultado dessa minha experiência pessoal, eu dedico também essa reflexão e oração a todos aqueles que anseiam por poder perdoar e também serem perdoados. Por favor, eu peço, caso algum de vocês esteja com essa dificuldade, não desistam. E se acharem difícil, lembrem-se de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Deixemos que esse versículo nos fale. Em nossas dificuldades com o perdão, nos voltamos para o Pai? Jesus se voltou para o Pai.
Percebemos que muitas vezes, quando cometemos um erro, um pecado, uma falta de amor e causamos uma grande dor, não temos plena consciência do mal que nós fizemos? E será que também percebemos que aquele que tantas vezes nos ofende também não se dá conta disso? E o que devemos fazer? Como Jesus, devemos nos voltar para Deus, seu Pai, meu Pai e nosso Pai. Não é isso que pedimos todos os dias na oração que o Senhor nos ensinou? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Como mencionei antes, não podemos fazer isso sozinhos, mas o Pai pode. E com o Pai, em Jesus, seu Filho feito homem pelo Espírito, nós também conseguiremos. Nesse sentido, perdoar e ser perdoado são atitudes trinitárias, envolvem a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e são batismais, a fonte da nossa dignidade cristã. Pois pelo batismo somos perdoados e simultaneamente chamados a perdoar. Então, esse ato de perdoar e de pedir perdão vem também como consequência do nosso batismo. O perdão, então, faz parte da cruz de Cristo e também da nossa cruz. Simplesmente porque nós não somos inocentes, nenhum de nós. Somos pecadores e fomos redimidos por Cristo no mistério da cruz. Isaías 53:5 deixa muito claro: pelas suas feridas fomos curados. Nessas feridas existe o perdão. Cristo aceitou a cruz, a sua cruz, para nos perdoar e salvar, e nos deixou a cruz como o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Pois nós servos não somos... 14:6. Não, João 14:6. 6, perdão. Eu vou fazer o seguinte, quando eu fazer a menção bíblica, eu vou dizer primeiro o texto, primeiro a referência e depois o texto. Então, voltando, Cristo aceitou a cruz, a sua cruz, para nos perdoar e salvar, e nos deixou a cruz como o caminho, a verdade e a vida, que é João 4:6. Pois nós, servos, não somos maiores nem melhores do que o Senhor. Isto é, nós também temos as nossas cruzes. Está em João 13:16. Convido-os, então, em alguns instantes de silêncio, a refletirem sobre as suas cruzes. Fechem os olhos, alguns instantes de silêncio apenas. Pensem na cruz ou nas cruzes que estão carregando. Por que eu faço esse pedido? Porque não há vida sem a cruz, mas também não há cruz sem ressurreição. E o importante é a ressurreição, não a cruz. Cristo não ficou na cruz, ele ressuscitou. E esse é o ponto importante para cada um de nós. A cruz de Cristo não é fracasso, atenção, é história de salvação. E o mesmo se aplica à nossa cruz, às nossas cruzes. Mas ainda, a nossa cruz, na cruz de Cristo, é a árvore da vida que floresce na ressurreição e nos conduz à vida eterna. Mas continuemos com a cruz. Sabemos que Deus é amor, 1 João 4:18. Mas que tipo de amor? Hoje existem muitos amores. Nós falamos do único e verdadeiro amor, em João 15:13. O amor de Cristo na cruz, o amor que dá a vida pelos seus amigos. E segundo Santo Agostinho, esse amor de Cristo na cruz é o que nos deu o sentido da vida, amar e ser amado, por um único motivo, que está em 1 João 4:19. Porque Deus nos amou primeiro. Esse é o sentido da cruz. Então eu lhe faço uma pergunta: é possível amar e não perdoar? É possível perdoar e não amar para nós cristãos? Jesus pede-nos que amemos até os nossos inimigos. Mateus 5:43-48.
Compreendemos então que Deus é amor, mas é também perdão. Consequentemente, amar e ser amado também significa perdoar e ser perdoado. Mas devemos amar e perdoar na verdade que nos liberta, João 8, 31 a 32, para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Mateus 5, 37. Vale a pena desenvolvermos essa perseverança no amor e no perdão, pois perseverança, alegoricamente, pode ser expressa como o perseverar na esperança de amar e perdoar, de ser amado e ser perdoado, porque sem amar e ser amado, sem perdoar e ser perdoado, não encontraremos a tão desejada paz que é Jesus, conforme Efésios 2,14. Agora, de uma forma muito prática, eu vou compartilhar alguns exemplos práticos que muitos de vocês me perguntam, também baseado na Sagrada Escritura. Uma primeira pergunta que costuma ocorrer com muita frequência. Concretamente e na prática, como perdoar quando não o consigo, quando me é difícil perdoar? Já falei daquele processo. Desejo, intenção, decisão e com a graça de Deus. Então, praticamente, como nós fazemos isso? Há vários padres espirituais que nos recomendam várias situações, o Padre Alírio, o Inácio Larrañaga, com a entrega. Mas, resumindo um pouquinho essas várias tendências, posso deixar essa imagem muito clara. Vá para o seu quarto, um lugar reservado. Imagine a pessoa com quem você tem dificuldade em perdoar sentada à sua frente. Por meio do Espírito Santo, peça a presença de Jesus como uma terceira pessoa e diga a essa pessoa tudo o que você gostaria de dizer, na verdade da caridade e na caridade da verdade. Finalmente, peça ao Pai a graça de perdoar. Ele vai nos ajudar. Conectada com essa experiência, aqueles que rezam a liturgia das horas, o ofício divino, vão se dar conta que diariamente nós começamos cada oração dizendo: ó Deus, vinde em meu auxílio, e acrescentamos: Senhor, vem, socorrei-nos sem demora. E Ele vem. Uma experiência belíssima é fazer isso na Capela do Santíssimo, na frente do Santíssimo. A segunda, uma pergunta muito comum. Perdoar significa conviver com a pessoa novamente? Nem sempre. Tudo vai depender da situação. Mas será possível apenas se conviver juntos, ocorrer na verdade que nos liberta novamente, conforme João 8, 31 a 32. E se não for possível viver juntos, conviver juntos novamente? A terceira pergunta. Para o bem de todos, às vezes é necessário separar-se, como ocorreu com Abraão e Ló em Gênesis capítulo 13 ao capítulo 14. Houve um momento entre Abraão e Ló, seu sobrinho, que a vida entre os dois estava muito complicada, muito difícil, muita tensão, tantas situações, que Abraão disse a Ló: por favor, se você for para o norte, eu irei para o sul. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Gênesis 13, capítulo 13 e 14, traço. E14, exato, E14. Então, eles mesmos se separaram. Mais tarde, no momento em que Ló precisou de ajuda, Abraão foi em seu socorro. Então, às vezes é necessário essa separação, mas há casos e casos. A quarta pergunta, também muito comum. O perdão faz com que a pessoa esqueça o mal sofrido ou cometido? Nem sempre é possível esquecer, mas é possível amenizar e suavizar essa dor, e talvez seja possível restaurar a confiança ao aceitar que o mal sofrido ou cometido ocorreu. Então, em primeiro lugar, é a aceitação, e colocá-lo na cruz de Cristo. Aceitar a cruz em todas as suas manifestações é aceitar o que aconteceu e seguir em frente na história de salvação que a cada um nos é dado. É história porque passará, e é salvação porque é o que Deus deseja para cada um de nós. Nesse sentido, lembremos-nos
na teologia, né, espiritual, que existe um kronos grego, que significa o tempo cronológico, que deve passar, mas também existe um kairos, que é o tempo da graça de Deus, daquele que sempre espera, menos pergunta e mais perdoa. Por fim, na quinta, como recordar a pessoa que me magoou ou que me causou dor? A sabedoria e a tradição cristã nos oferecem diversas atitudes que podem auxiliar e iluminar a vida de vocês. A primeira é da sabedoria popular cristã. Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Não podemos esquecer disso. Depois, a outra tradição nos diz: ame o pecador e abomine o pecado. É o que fez Jesus. Lembrem-se também das vezes em que nós fomos perdoados. Que alegria, que libertação nós recebemos. Então, quando quisermos e tivermos dificuldade de perdoar alguém, lembremos de como para nós foi importante termos sido perdoados. Quantas vezes perdoar? Perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. Na época, na simbologia judaica da época, perdoar 70 vezes 7 significa o infinito. Às vezes precisamos perdoar muitas vezes. E não apenas pelo mesmo pecado, mas às vezes por vários. A outra, também da Sagrada Escritura, Lucas 1,37, que aparece muito neste período. Para Deus nada é impossível, até o ato de perdoar e o ato de pedir perdão. São Bento, como eu sou monge beneditino, no capítulo 4 da sua regra, versículos 72 a 74, deixa 3 pequenos versículos muito interessantes. No amor de Cristo, orem pelos seus inimigos. O segundo, façam as pazes com quem tiveram desavenças antes do pôr do sol. E o último, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Está na regra de São Bento, capítulo 4, 72 a 74. E por fim enfatizo a importância do sacramento da reconciliação. Reconciliar-se com Deus, com o próximo e também consigo mesmos. E finalmente compartilho com vocês um pedido, um desejo e um testemunho. O pedido é: cultivemos sempre a humildade do pedir perdão, é necessária muita humildade, mas também cultivemos a grandeza de conceder o perdão. É necessária muita grandeza, muita nobreza de alma. O desejo que todos vocês tenham, vivam, testemunhem a graça de perdoar e a alegria de serem perdoados na cruz. Lembrem, não há vida sem cruz, mas não há cruz sem ressurreição. E esse é o desejo, o objetivo do cristão. E o testemunho, essa cruz, a dor que nós passamos, não é um fracasso. É história de salvação, é história de amor e é história de perdão. E repito, a cruz é a árvore da vida e da vida em abundância. João 10, 10. Ou seja, quem perdoa e recebe perdão tem vida em abundância. E essa vida floresce na ressurreição e nos conduz à vida eterna. Então, por essa graça de podermos perdoar e essa também desejo maior, essa alegria de sermos perdoados, demos sempre graças a Deus. Sejamos sempre agradecidos. Que assim seja. Dom Geraldo, só mais uma perguntinha. Tem muitas pessoas que perguntam. Então, por exemplo, a pessoa vai... Eu fiz um pecado. Eu vou lá, eu me confesso com o senhor me perdoa. E aí eu fico me acusando o resto da vida daquele pecado que eu cometi, porque eu não me perdoei. Então, como a gente faz para que eu me perdoe das coisas que eu fiz errado? Porque se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar, né? Isso está ligado com uma doença, se quiserem sentem um pouquinho, coitados. Isso está ligado também com uma enfermidade espiritual que é a escrupulosidade. E muitas vezes está ligado com um orgulho
Porque a gente diz, puxa vida, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de fazer aquilo? Ou como aquela pessoa foi capaz de fazer isso comigo, e etc. Então nós temos que ser humildes. Se nós nos afastamos de Deus, nós somos capazes de qualquer coisa. Efetivamente, nós caímos ladeira abaixo. Então, a primeira questão é ser humildes. Sim, eu cometi aquilo. Eu fiz aquele pecado. Mas eu vou confessar. Eu vou ter essa humildade de pedir perdão. E Deus me dá a grandeza de ser perdoado. Então, essa é uma questão muito forte. Se Deus me perdoou, como é que eu não vou me perdoar? O que me impede o auto-perdão é o meu orgulho e a minha soberba, que são o pai e a mãe de uma multidão de pecados. E aí você tem que confessar o pecado do orgulho, quando você não quer se perdoar. O se perdoar também é um processo, gente, não é de uma hora para outra, porque o pecado cometido, mesmo perdoado, ele volta. Mas cada vez que a gente recorda que Deus é perdão, é misericórdia, é compaixão, pouco a pouco nós também vamos aceitando que podemos e devemos nos perdoar. E o diabo também aproveita para nos acusar e tirar a nossa paz. Mas, gente, recordem-se sempre. Qual foi o primeiro santo canonizado na igreja? O bom ladrão. O único que defendeu Cristo na cruz foi o bom ladrão. Ninguém mais teve a coragem publicamente de defender Cristo na cruz. Ele foi o único que disse para o mau ladrão: nós temos motivos para estarmos aqui sendo crucificados, mas ele... Que motivo ele fez? O que ele fez de errado? Ele não fez nada. E ele fez um único pedido: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E a resposta de Jesus qual foi? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Basta isso. E ele foi perdoado. Mas conosco, no sacramento da reconciliação, é a mesmíssima coisa. O sacramento da reconciliação tem 3 nomes técnicos: confissão, penitência e reconciliação. Eu gosto muito de reconciliação. Acho que para o homem e para a mulher pós-modernos tem mais sentido. A confissão pode ser algo pesado. Penitência pode simbolizar simplesmente que eu devo fazer penitência e está tudo bem. Mas reconciliar-se com Deus, com o próximo e consigo mesmo é muito mais profundo. E quem não deseja viver reconciliado com Deus, com o próximo e consigo mesmo? Então, esse é o sentido do sacramento, e ele tem poder. Então, não tenham medo, sintam-se sempre perdoados e lutem contra o orgulho que impede esse sentido de perdão. Então, novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos pensando nessas pessoas a quem nós desejamos perdoar, pensando também nas pessoas que eventualmente não nos tenham perdoado, ambas as situações. Vamos nos colocar como filhos pródigos, como na parábola do filho pródigo, filhos e filhas pródigos. Então vamos recordar que nós temos que simplesmente retornar ao Pai, Deus Pai, e pedir perdão. Como diz a própria parábola, vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Então nós também temos que nos levantar e temos que ir a Deus pedindo, dizendo, expressando essa dor, essa dificuldade, mas também a esperança de que o Pai sempre nos escuta. E esse pai escuta, teve compaixão, ele não esperou que o filho chegasse, e ele correu ao encontro, o abraçou e o beijou e não perguntou nada. E ele simplesmente, o filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho teu. Mas nós somos filhos dele. A quem nós não perdoamos ou a quem devemos pedir perdão, também são filhos de Deus. Então esse pai, que é compassivo, que é amoroso, esse Pai vai nos ajudar a dar esse passo. Eu dizia no início que nós temos essas visitas entre a encarnação e a parousia. Então, que neste advento, antes do Natal, tenhamos esse passo de coragem, essa humildade
de pedir perdão e essa grandeza de oferecê-lo. Todos nós precisamos ser amados e amar, todos precisamos ser perdoados e perdoar. E dessa forma nós poderemos encontrar aquele que vai chegar, o próprio Jesus, que é a nossa paz. E com essa oração, com esse pedido, eu os abençoo, recordando o seu batismo, que significa dizer sim a Deus e não aquilo que nos separa e divide, e que é a nossa dignidade cristã. E que na cruz, que não é fracasso, mas é história de salvação, vai nos ajudar a florescermos na ressurreição e conquistarmos também a vida eterna. Amém. Eu e minha casa servirei